Olá, no programa O Produtor Quer Saber, hoje nós vamos falar sobre monitoramento da qualidade dos alimentos in natura. Sobre este assunto, eu converso agora com Carlos Gomes, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. E a Anvisa ela vem trabalhando com monitoramento desde 2001, com o programa PARA, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Alimentos. Esse programa, na verdade, ele é para você poder verificar se as boas práticas agrícolas elas estão sendo seguidas de acordo com o que é registrado na Anvisa. Então, na verdade, é um programa para você ajustar todo o processo, que é o que é importante. Nós temos aí um processo de produção primária que tem que seguir as boas práticas agrícolas, que, na verdade, são as recomendações presentes no rótulo e bula dos insumos utilizados pelo agricultor. Agora, como é que funciona esse processo? Como é que são escolhidos os produtos a serem analisados e como é que funciona? O senhor pode escolher um produto e explicar para a gente como é que funciona este monitoramento até sair os resultados. Sim, o monitoramento ele é realizado no supermercado, ou seja, no mercado varejista, e atualmente o PARA analisa 25 alimentos diferentes. Esses alimentos são aqueles principais que são demandados pela população, frutas e hortaliças de uma maneira geral, e foram agregados também o que o consumidor consome mais, que seria o arroz, o feijão e, mais recentemente, fazendo monitoramento do milho. E como que vamos supor assim, vamos pegar, por exemplo, no caso do tomate, que às vezes sempre é colocado com alguns produtos são colocados como vilões em relação a agroquímicos. Como é que é feito esse levantamento? Quer dizer, quanto tempo demora para se chegar à conclusão desses resíduos? O tomate, na verdade, ele nos primórdios de 2001 até 2007, ele estava com uma colocação assim um pouco ruim em relação a registro de agrotóxicos. Mas foi feito todo um trabalho de registro, de conscientização do produtor, e é uma cultura que vem melhorando, vem dando sinais de melhora, de profissionalização do produtor, e com isso você tem um resultado bem mais interessante. Logicamente que nós temos outros produtos como o pimentão, que atualmente vem trazendo essa imagem de que estão pior, em termos de qualidade. Mas deve-se levar em consideração que o volume consumido de pimentão é muito pequeno e com isso a exposição é muito baixa. Então isso não representa perigo para a saúde da população do ponto de vista de que ele é consumido. Mas é importante que todo produtor seja consciente a utilizar aqueles produtos que são registrados, porque dessa forma, depois do monitoramento, você não terá resultados insatisfatórios e com isso, possivelmente, o mercado irá aumentar. A sensação de segurança do consumidor aumenta e com isso você vai ter uma maior comercialização do produto. Esses números são disponibilizados de quanto em quanto tempo? Essa análise é feita anualmente, Então, o PARA ele tem um calendário que as amostragens são realizadas o ano inteiro nos supermercados e no passado, até 2012, nós liberávamos resultado anualmente também. Entretanto, tivemos problemas em laboratórios e agora estamos para liberar os resultados do ano de 2013 e 2014 até o final desse ano ou começo do ano que vem. É trabalhoso para chegar a essa conclusão, esses levantamentos, ou o processo é simples? Não, requer bastante trabalho. Não só a sensibilização de toda a vigilância sanitária estadual, como o encaminhamento dessas amostras para os laboratórios, onde são realizados equipamentos importantes, para que consiga detectar os produtos que foram utilizados. Mas esse trabalho ele vai se compensar porque a cadeia produtiva, de posse desses resultados, ela pode começar a corrigir os problemas. E com a correção do problema, você, como no caso do tomate que eu falei recentemente, e outras culturas também que apresentam resultados bem satisfatórios, como batata e maçã, você tem uma valorização do consumo de frutas e hortaliças, que é de extrema importância para a população. Sim, frutas e hortaliças elas estão ligadas a evitar doenças, como diabetes, câncer e outros tipos de doenças
e elas devem fazer parte da dieta da população. Isso é feito regionalmente? Vocês escolhem a região de onde pegar essas amostras? Ou isso é aleatório? Como é que é feito este processo, essa Atualmente, as amostras são coletadas em todas as capitais do Brasil. Com isso, o produto ele vem de diferentes regiões do país. Seja do cinturão verde das grandes cidades, seja, em alguns casos, dos grandes centros de comercialização que fazem a distribuição do alimento por todo o Brasil. Agora, a gente vê algumas discrepâncias, mas os resultados em relação a outros países, ou até mesmo como a Europa, quando até divulgou recentemente os dados de 2014, né? Sim. E se encontra resíduos de químicos também inorgânicos. Isso é uma preocupação? Isso é uma preocupação. Entretanto, a política de alimentos orgânicos no Brasil, ela é conduzida pelo Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura já iniciou monitoramentos de produtos orgânicos. A Anvisa, se ela for entrar nesse tipo de monitoramento, ela teria que entrar em parceria com o MAPA, uma vez que esse ministério é responsável pela condução dessa atividade econômica do país. Qual é a estrutura hoje da Anvisa hoje? A Anvisa, na verdade, ela está em Brasília, né? E nós trabalhamos junto com o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E, na verdade, o SUS ele representa um trabalho em equipe, tanto do nível federal, que é a Anvisa, com os estados, que seriam a Secretaria de Saúde do Estado, e com os municípios, seriam a Secretaria Municipais de Saúde. Então, esse trabalho feito de forma conjunta, ele consegue fazer com que a saúde esteja presente em todo o território nacional. Existe um trabalho de desburocratização dentro da Anvisa? Está algum processo de mudança em relação a parâmetros dentro da própria Anvisa ou não? Sim, principalmente do ponto de vista de registros, né, de agrotóxicos, que é realizado pelo Ministério da Agricultura, porém ele necessariamente precisa ser avaliado pela Anvisa e pelo IBAMA. Nós estamos sempre em contato de forma a desburocratizar o trabalho, logicamente sem abrir mão da segurança, da saúde da população ou dos trabalhadores rurais, e no caso do IBAMA, sem abrir mão, logicamente, da questão do meio ambiente. A questão justamente do tipo de avaliação que é feita no Brasil. Existiam alguns questionamentos em relação ao tipo utilizado de processo, que seria diferente de alguns outros países. Isso tem consistência ou não em relação à avaliação de risco, em relação ao consumo, em relação aos acidentes que acontecem no campo, que é muito mais por um acidente de consumo e não pela aplicação? Sim, na verdade, existe a diferença no país, entretanto, é um modelo que muitos outros países acabaram adotando por essa complexidade, né, e conseguir, inclusive, atender, né, num caso de um registro, você consegue atender várias visões, tanto do ponto de vista de saúde, como ambiental, como do ponto de vista agronômico. Isso traz uma tranquilidade dos produtos que são registrados. Logicamente que você diz, mas será que não tem muita burocracia? Precisamos trabalhar isso, precisamos aumentar a agilidade, mas existe forma de ser feito sem abrir mão, né, do modelo atual e de forma que possamos fornecer os produtos a contento para os produtores, né, e para o país de uma maneira geral permanecer produzindo os alimentos de qualidade que possam ser consumidos tanto no mercado interno como ser destinado à exportação. Existe essa reavaliação também que é feita de produtos já existentes no mercado, né? E também a entrada de novos químicos, né? Novas moléculas, digamos assim, né? Que também é outro fator que já saiu até uma lista de quais seriam os produtos prioritários, digamos, para o setor produtivo. Então, está se tentando conciliar tudo para, claro, sem perder o ponto de vista em relação à segurança da saúde pública. Com certeza. E a questão, inclusive, dos novos registros é fundamental. Porque uma vez que você tem novos registros, você poderá fazer a substituição, né, de registros que não apresentam mais aquela segurança, que não apresentam mais aquela qualidade agronômica que existia no passado. Então, o registro de novos produtos, de inclusão de novas culturas é fundamental para que possamos ter aí produtos de melhor qualidade para ser fornecido para a sociedade de uma maneira geral. Carlos Gomes, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa. Nós vamos fazer um breve intervalo e retornamos logo depois do intervalo.